Bem-vindo mais uma vez, você que acessa o nosso site da Paróquia de Santo Antônio de Santana Galvão, em Vargem Grande Paulista, para receber mais essa aula dominical que nós disponibilizamos para os fiéis. Hoje o nosso tema é sobre o espaço litúrgico, as nossas igrejas, como elas devem estar basicamente dispostas. É claro que cada uma possui a sua peculiaridade, a sua beleza, a sua originalidade. Porém, basicamente, uma igreja católica deve dispor de alguns ambientes. O primeiro deles tem sido opcional, algumas igrejas não possuem, mas é um ambiente de entrada chamado átrio. Ao entrar na igreja, ao subir as escadas e entrar na igreja, há um ambiente menor, menos espaçoso, no qual nós encontramos ou a pia batismal com água benta, ou um aspersório fixo, também chamado de pia de água benta, onde os fiéis estão ingressando na liturgia celeste, e este ingresso só é possível pela imersão no banho da regeneração batismal. Daí a necessidade de existir essa pia de água benta nos átrios da igreja, como uma forma também de purificar, se nós estamos saindo da rua, que significa o mundo, os nossos afazeres, as nossas faltas, preocupações diversas, enfim, nós nos purificamos dessas coisas por um tempo, para poder entrar na igreja de coração limpo, aberto, indiviso e obtermos da liturgia tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Muitas igrejas ainda possuem o átrio na sua entrada. Ao entrarmos na igreja, nós nos deparamos com o primeiro ambiente, que é aquele onde ficam os bancos, onde os fiéis se sentam. Esse ambiente é chamado nave. Essa palavra nave remete justamente a navio, a uma embarcação. Nós entramos na nave da igreja, na igreja, a barca de Cristo, a barca é o santuário da igreja catedral, onde se reúne o presbitério. O presbitério é o conjunto dos presbíteros ao redor do bispo. Então o presbitério é o santuário da catedral. Das outras igrejas é chamado apenas santuário, mas não há problema algum em chamar de presbitério também, uma vez que é o lugar de onde o presbítero comumente preside a Santa Missa. Porém é bom ter em mente essa distinção de nomes. Ali no santuário há também uma disposição fundamental, à sua esquerda, é esta disposição. E a cadeira do celebrante, chamada sede, ou na catedral, é a cátedra, onde o bispo se senta. Esses são basicamente os três ambientes básicos que devem constar no santuário. Eles remetem às funções do Cristo. O Cristo é sacerdote, oferece a sua vida no altar, daí a necessidade da mesa do altar ao centro. O Cristo é profeta, anuncia a palavra, daí a necessidade da mesa da palavra, do ambão da palavra logo ali. E Jesus Cristo é rei do universo, daí a reserva eucarística, no sacrário ou tabernáculo, é outro nome que se dá. Este sacrário, existem algumas discussões sobre a sua posição. Alguns livros mais recentes, sobretudo nos pareceres de Bento XVI, antes de renunciar ao pontificado, ele sempre deixou claro que há mais sentido o sacrário estar no centro, logo após a mesa do altar, no centro da igreja. Faz sentido que haja uma capela para o Santíssimo Sacramento na lateral da igreja, se de fato puder ser uma capela, realmente, onde se possa celebrar a Eucaristia. É conveniente para igrejas maiores, para igrejas catedrais, onde possa existir uma guarda do Santíssimo Sacramento, inclusive se celebrar a Santa Missa ali. Ainda assim, se ali se celebra a Santa Missa, o sacrário está no centro desse altar lateral. Apõe na lateral, mesmo assim, enfim. É algo que não é especular teologicamente, liturgicamente, se deve estar no centro ou não. O fato é apenas dispor dos nomes para que você conheça. O sacrário não existe em muitas igrejas, onde não pode
existir uma guarda adequada do Santíssimo Sacramento. Igrejas de interior, igrejas afastadas, capelas onde a ida do sacerdote é mais esporádica. Por isso eu me referi ao sacrário como sendo uma parte do espaço litúrgico em que algumas igrejas, que apenas algumas igrejas possuem. Porém, todas elas devem ter este espaço físico disposto basicamente dessa forma: uma nave, o santuário, altar, ambão e cadeira do presidente da celebração. Sobre a ara do altar, ou seja, a parte superior do altar, não se deve pôr nada que não seja, vai o missal, se chama atrio, o atrio com o missal para a celebração. E na preparação dos dons, ali se abre o corporal e se preparam os dons que serão apresentados à Santa Missa. Nós teremos mais para frente uma catequese para mostrar os nomes dos vasos sagrados e das alfaias que são utilizados nesse momento. Nenhum outro instrumento deve ser colocado em sinal de reverência ao altar. Também no ambão da palavra, somente vão os livros das Sagradas Escrituras, que na liturgia não são a Bíblia. O texto da Bíblia não é usado diretamente na liturgia. Na verdade, os textos bíblicos estão dispostos em outros 4 livros litúrgicos, 3 lecionários e 1 evangeliário. Nós temos o lecionário dominical. O lecionário dominical é dividido em 3 partes: o ano A, o ano B e o ano C. A liturgia dominical ela é disposta dessa forma: o Evangelho de São Mateus é lido predominantemente no ano A, o Evangelho de São Marcos lido predominantemente no ano B e o Evangelho de São Lucas no ano C. Em todos há uma alternação com citações do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é usado em solenidades, festas, é intercalado com estes outros 3 evangelhos, também chamados sinóticos, e possui o seu espaço. Também na Semana Santa é difusamente utilizado. Esse é o lecionário dominical, como o próprio nome já sugere, lido aos domingos e festas da igreja, e algumas solenidades também. Nós temos o lecionário ferial ou semanal. É dividido em 2 partes, anos pares e anos ímpares. Para os dias da semana, de segunda a sábado, há esta possibilidade de variação um ano após o outro. Nos dias, se você abrir, está lá escrito o dia, segunda-feira. Leituras para o ano A, leituras para um ano, ou melhor, para o ano par, para o ano ímpar, e em seguida o evangelho daquele dia. Essa é a disposição do lecionário semanal. Nós temos o lecionário santoral, para missas votivas. A celebração vai ser levada pelo diácono ou, na ausência dele, por algum outro ministro, alguma pessoa que possa portá-lo. Por hoje é só. Aguardo você na próxima aula dominical. Deus abençoe.